a gente sobrevive. Mais do que isso, a gente deita na cama, dorme, acorda, escova os dentes, toma café da manhã, troca de roupa e vive. E por mais que as rasteiras sejam constantes e muitas vezes inevitáveis, a terra redonda gira. E vem o dia seguinte e o outro. Às vezes não tem roupa para trocar, é a roupa que tem. Às vezes não tem café da manhã. Às vezes não tem que acordar porque a gente nem dormiu. Às vezes não tem cama porque não tem casa. E a alternativa é dormir num abrigo, num carro, na rua. Meu nome é Fernanda Soares, muito prazer. Esse é o canal das Bi, quebrando um jejum de quase 6 meses de conteúdo para trazer esse vídeo para vocês. Hoje é o dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, um dia para relembrar a revolta de Stonewall e a luta pelos nossos direitos. Marsha P. Johnson, Stormy Delaverry, Silvia Rivera, todas elas gritaram, fizeram parte daquela revolta contra a brutalidade policial em Nova York. No dia seguinte, elas acordaram, presas ou não, e seguiram suas vidas, viveram seus amores, desilusões, lidaram com os laços da família que foram quebrados, formaram famílias novas, riram, choraram, foram heroínas, vilãs, foram duras, foram carinhosas. Porque a vida é assim, cheia de imperfeições, cheias de altos e baixos. Nesse dia 28, eu escolhi não falar sobre os inúmeros casos de LGBTI-fobia que nos assombraram nesse mês e que tiram o nosso sono no país que mais mata LGBTIs no mundo. Nesse dia 28, eu escolhi não prometer a volta de uma produção constante aqui no canal, porque a vida está cheia de altos e baixos, e por enquanto eu sigo fazendo o que eu dou conta. Nesse dia 28, eu escolhi falar sobre a vida LGBT sob a perspectiva de uma nova série que estreou essa semana na Amazon Prime. Uma série que fala sobre viver. Viver sendo travesti, sendo mulher, sendo mãe, sendo brasileira. Manhãs de Setembro é uma série que tem 5 episódios que acompanha a vida de Cassandra, interpretada pela maravilhosa Lineker. Ela é uma travesti que vive em São Paulo, no centro, faz serviço de motogirl durante o dia e canta num bar à noite. Já no primeiro episódio, logo na primeira noite, que ela vai passar sozinha no seu apartamento, um quartinho de cortiço no centro de São Paulo, uma velha amiga, Lady, interpretada pela Karine Telles, que ela não vê há anos, bate na porta. E revela que no último encontro delas, um encontro que se deu antes da Cassandra conseguir viver como Cassandra, ela teve um fruto, o Gersinho. Cassandra, a partir daí, tem que lidar com o fato de que ela tem um filho, e que Lady e Gersinho precisam de acolhimento, pois estão há algum tempo morando dentro de um carro. A história segue, assim como a vida de muitos paulistanos e paulistanas, sem muita pausa para digerir ou assimilar o que está acontecendo. O show está agendado, as entregas precisam ser feitas e definitivamente não existe nenhuma estabilidade financeira ou emocional. Eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas responsáveis por essa obra-prima de série. Tanto as atrizes, a Lineker e a Karine, como a Josefina Trota, criadora, roteirista e diretora da série, a Alice Marconi, também uma roteirista, e Luiz Pinheiro, diretor, além da Malu Miranda, head de conteúdo original da Amazon Prime Brasil. Foi um encontro super rápido, como de costume nesses eventos, porque por mim, um cenário perfeito, eu queria sentar na mesa de um bar no centro de São Paulo e conversar com todos eles por horas sobre tudo que a série representa, tudo que a série me fez refletir e sentir, mas como o cenário perfeito não é possível, né, tanto pela pandemia como pelo fato de que, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de estreitar uma amizade sincera, a conversa foi pelo Zoom, com o cronômetro ligado e com muito nervosismo da minha parte. Então segue aqui uma edição do pouquinho que a gente conversou. Qual que é o papel de uma equipe diversa na hora de contar uma história tão diversa quanto Manhãs de Setembro? Eu acho que ter uma equipe diversa, né? E aí pensando a diversidade amplamente, né? Eu acho que às vezes a gente acaba marcando a diversidade nos mesmos lugares sempre, né? E eu acho que a diversidade construída mesmo por diferentes perspectivas, diferentes lugares de falas, diferentes pontos de vista que se encontram e entram em conflito, às vezes concordam, às vezes discordam, né? Tudo isso é fundamental criativamente para a qualidade de um produto que preza um realismo, né, que preza inclusive uma universalidade, né, alcançar públicos diversos, pessoas diferentes, porque eu acho que essa diversidade ajuda tudo a ter mais realismo, tudo a ter mais verdade, tudo a ter mais autenticidade, né? Então, a gente tem uma série que fala sobre família e a gente tem roteiristas de diversas
famílias diferentes, né, trazendo suas perspectivas e histórias, e acho que tudo isso compõe muito bem o nosso projeto. E qualquer um, né, qualquer projeto que tenha uma equipe criativa diversa vai com certeza ter um produto mais abrangente, né? Mas acho que isso transparece bastante. Eu assisti os 5 episódios em maratona, assim, eu fiquei impressionada exatamente com o realismo mesmo, porque é a vida real e as personagens não são nem boas nem ruins, elas são uma combinação de tudo isso. Eu acho que isso é um reflexo muito do que você falou, de ter vários pontos de vista diferentes. E aí, eu queria saber também quais foram as dificuldades de gravar essa série durante uma pandemia e como a pandemia afetou a história, né? Ou vocês conseguiram manter a história original? Como é que foi esse cenário diferente, né? Eu acho que para a gente, assim, como Amazon, a gente, né, uma empresa gigantesca no mundo inteiro, com uma pandemia que é global também. Então, você tem que, obviamente, entender o que está acontecendo primeiro. E a gente estava no início da pandemia, né? Março, abril, maio, com uma série que ia filmar em São Paulo e a gente vendo que isso não ia ser uma realidade tão próxima e com os nossos protocolos globais saindo, né, do forno e a gente entendendo como a gente ia filmar, né, na Europa, na Austrália, na Ásia, nos Estados Unidos e cada região com suas peculiaridades, né? Então, a própria O2, a Andréa Barata Ribeiro, a produtora, e a Bel Berlin, que as duas produtoras mulheres, né, maravilhosas, elas vieram com essa ideia, essa proposta de pensar em fazer um São Paulo do Manhães, que é um São Paulo por natureza de fragmentado para criar essa realidade, né? Não, a gente não está numa amplitude olhando tudo de fora. A gente está que nem você falou, no dia a dia, no cotidiano. Então, elas vieram com essa proposta e o Luiz me tranquilizou muito e a Dainara, né, os dois diretores, que eles iam conseguir trazer né, uma coisa, um São Paulo sensorial e verdadeiro, filmando em outro país, que é uma loucura, né? Eu estava com medo, eu posso confessar. A gente fez muitas reuniões de abordagem artística, assim, de como que a gente ia fazer. Mas, de fato, num país que o país inteiro com 3,5 milhões de habitantes versus, né, São Paulo, que tem mais do que isso, às vezes num bairro, nos deu né, uma certa possibilidade de controle e segurança que a gente precisava, né? A gente levou muito da cosmopolitismo e da diversidade do centro de São Paulo para Montevidéu. As texturas são muito parecidas do centro velho, já não era um São Paulo que a gente buscava no cartão postal, a gente já buscava os prédios superpopulosos, os imigrantes, e você chega em Montevidéu, na Ciudad Vieja, parece que você está em Havana, de repente parece que você está na Anhangabaú, de repente parece que você está na Lapa, no Rio. Então, as texturas nos validavam muito a realidade. E a gente não teve nem dificuldade, nem pressão, por exemplo, da artística da Amazon Prime. Ai, cadê São Paulo? Não era uma coisa que eu queria que tivesse no nosso escopo, não. São Paulo está lá, está no coração da série, e Montevidéu é muito parecido com texturas de São Paulo. A partir daí, nós filmamos pela fotografia, pela narrativa. Não por mostrar São Paulo. Não, isso foi muito impressionante, assim, porque eu moro no centro de São Paulo e eu fiquei procurando. Gente, onde que eles gravaram isso? Parece E a Santa aí não Efigênia era. uma hora, né? É muito, muito louco, assim. Eu tenho. Minha namorada acabou de mudar para São Paulo, e aí ela ficava, qual que é esse lugar? Eu ficava, gente, eu não sei, mas deve ser aqui por perto, porque é bem parecido mesmo. E que bom que essa história conseguiu ser contada dessa maneira. É muito. Não, e a gente manter a nossa essência, né, paulistana, brasileira, numa série que pode ser filmada em vários lugares, assim. Isso a gente levou com a gente, o coração brasileiro, todos que foram filmar levaram juntos, e essa história contagia a todos que ela toca. Então é uma coisa maluca, assim, a emoção que é fazer esse trabalho.
eu senti que é uma série que fala sobre assuntos super pesados, né? Super complexos, super densos, mas que tem um humor muito presente, né? E eu acho que vocês conseguiram equilibrar muito bem, né? Porque é uma série que eu consegui dar gargalhada alta ao mesmo tempo que chorar e ficar reflexiva de, né, pensar nos meus próprios privilégios e tudo mais. E aí, como que foi essa construção desse produto complexo tão bacana? Aí você falando assim, a gente fica emocionado. Fernanda, Mas ai, que legal, meu. Vai, Josi. Não, e o tom foi. A gente demorou um tempo a encontrar o tom, porque talvez no começo o pé estava mais na comédia, sempre foi uma dramédia, mas às vezes o pé estava muito na comédia e nos parecia que a série perdia realismo, não? Para a gente era importante falar da dificuldade de sobreviver em São Paulo, no Brasil, no centro de uma grande cidade como é São Paulo. A gente não queria trazer realismo para essa história de uma mulher trans que sofre preconceito, transfobia, mas não queríamos perder o lado irónico da vida, ¿no? Porque a vida também, às vezes, dentro do drama aparece o humor. Então, eu venho também de uma escola que trabalha muito com esse tipo de humor mais irônico, e minhas referências também vêm de lá. Uma das referências para mim fortes era Fleabag, por tratar-se uma mulher, uma protagonista muito forte, que tem uma família disfuncional, e a gente vai falar de família, e que tem essa acidez, essa questão do sarcasmo e da ironia forte. Então, isso eu queria trazer para Manhãs de Setembro, e encontramos um equilíbrio super legal que eu acho que acabou sendo perfeito com a chegada dos atores, as atrizes, a Lineker, a Karine, tipo, é uma coisa assim que inacreditável. Ou seja, se eu me imaginava alguma coisa, nunca ia ser tão incrível como a série que temos, não? Acho que elas acabaram ajudando a criar um tom único para essa série, e que tem a ver com o realismo, não? Como elas encarnaram essas personagens desde a realidade do que é o Brasil hoje, né? Então, e as crianças também, né? São maravilhosas. O Gustavo e a Isa são dois presentes assim do mundo. O Gustavo numa técnica, o menino parece o Anthony Hopkins, assim, uma coisa. E a Isa do empoderamento, de uma força, naturalidade. Quando eu assisti o trailer a primeira vez, alguns meses atrás, assim, eu lembro claramente de ter ficado muito animada e, assim, comemorar muito e ficar muito ansiosa, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre como que foi a ansiedade da repercussão e da expectativa, e como que tá agora, que tá há alguns dias do mundo conseguir assistir essa série que é maravilhosa. Eu me sinto muito como você, Fernanda. Eu fiquei muito feliz quando chegou o convite, quando eu li o projeto, quando eu soube que era a Lineker, que seria Cassandra, e aí cada pessoa do elenco que vinha eu ficava mais animada, assim. Fiquei muito feliz de poder trabalhar durante a pandemia, né, um privilégio que muitos amigos do audiovisual não estão tendo, e tanta gente passando perrengue. E aí sai o trailer e a gente fica, ai meu Deus, ficou lindo, tudo, né? Eu estou numa expectativa gigante, assim, não consigo nem ainda ter dimensão real do que significa um lançamento
simultâneo nesse tanto de territórios e países como vai ser. Mas estou muito otimista, assim, é uma coisa que está me dando muito alegria nesse momento tão apavorante, né? A gente está vivendo um momento tão assustador em todos os aspectos. Se não bastasse a pandemia, todo o desespero desse desgoverno, enfim. Então, é um momento de acender uma luz, assim, de pensar, não, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer coisas legais, a gente pode levar discussões importantes para pessoas agora no mundo inteiro, assim, né, nesse momento. Então, estou animadíssima, assim, estou muito feliz. Acho que isso de poder ter trabalhado na pandemia também é uma das coisas mais generosas, assim, acho que nesse sentido de ter podido fazer a série e também de estar em contato com outras pessoas, com todos os protocolos de segurança e quantidades imensuráveis de PCR, Gente, mas foi Cotonetada. pode estar juntos e fazer esse trabalho tão importante, tão significativo, em um dos momentos mais de retrocessos do Brasil, né? Acho que poder trazer esse conteúdo sobre afeto, sobre família, sobre pessoas e poder humanizar a trajetória de uma pessoa trans dentro do audiovisual, que é um lugar onde a gente não se vê nesses âmbitos, né, sempre tão marginalizado, duro, sobre olhares caducos, sobre formas muitas vezes onde a gente está exposta e vulnerável. Acho que tem uma personagem como a Cassandra que continua lutando para não sofrer transfobia, mas que é uma personagem que está humanizada e que está acolhida e que está acolhendo, seja ali na rede de afeto dela ou seja pelo companheiro dela. É muito importante. E aí chega essa família, né, genética, esse filho e essa amiga do passado, com toda essa bomba, e como isso é intenso, mas ao mesmo tempo ver uma personagem sendo transformada pelo afeto, assim, isso é muito, muito lindo. Uma das minhas perguntas é que essa é a sua estreia como atriz, né, numa série, e aí eu queria saber como que foi para você construir essa personagem que foge um pouco dos personagens que a gente está acostumado a ver LGBT, né, que LGBT normalmente não é profundo, complexo e dual, né, não é nem bom e nem ruim, é humano. Como que foi para você construir essa personagem? Para mim, desde o começo, quando eu recebi o convite, quando eu fiz o teste, quando eu li o roteiro, a minha maior preocupação era humanizar a Cassandra e não fazer com que ela fosse uma personagem caricata, como muitas vezes a gente vê pessoas LGBTQIA+ sendo representadas no audiovisual. É isso, ela é uma personagem complexa, ela é dura, mas ao mesmo tempo ela ama, ao mesmo tempo ela tá ali no corre dela trabalhando. Então, o René Guerra, que foi o preparador de elenco que teve com a gente, e a direção foram muito generosos comigo, do ponto de vista de me darem o material para poder fazer a personagem, mas ao mesmo tempo me deram espaço para poder construir a personagem, sendo que eu sou uma pessoa trans e tenho vivência dentro dos meus recortes do que se é ser, né? Sim. Uma pessoa LGBTQIA+. Então, acho que isso também me deu uma certa sensação de estar à vontade para conseguir construir essa narrativa junto com tudo que o roteiro estava propondo, junto com tudo que o elenco estava trocando e principalmente o olhar da direção na questão de produto final, né? Do que vai para a plataforma, do que vai para o streaming. Então, acho que a Cassandra ser essa personagem complexa e eu ter tido espaço para criar isso dentro de muitas outras Cassandras que eu conheço na minha vida e que me esbarro aí com amigas que também passam por isso, foi muito importante para mim, assim, acho que me dá um certo orgulho de ver uma personagem tão inteira e complexa como a Cassandra. A gente não é uma caixinha mastigável, né? A gente tem várias questões e que às vezes nem a gente, dentro das nossas vivências, conseguimos resolver e conseguimos entender. A gente vive na complexidade às vezes, mas a gente vive. Sim. Então, é isso. E acho que até aproveitando um pouco essa coisa de personagens complexos, eu acho que a Lady também é uma personagem, assim, incrível. E eu fiquei pensando o tempo todo
porque a gente está vivendo num momento de pandemia, onde muitas pessoas estão se encontrando na situação da Lady, morando no carro, morando, né, tentando resolver a vida como dá. Então, como foi para você, enquanto né, atriz, mas também enquanto brasileira, interpretar essa personagem nesse momento onde tem tanta gente ficando nessa situação, né? Eu acho que a gente precisa olhar para as questões da nossa sociedade, né? E o que me traz para o trabalho de atriz, o que me traz para o que eu faço é justamente a esperança de que esse espelho que é o audiovisual sirva como ferramenta de autotransformação, né? Porque eu acho que ninguém muda ninguém, a gente se muda sozinho. Então, a gente ter a possibilidade de assistir alguma coisa que mexa com alguma questão nossa, seja por identificação ou seja por reação àquilo, na minha vida faz muita diferença. Eu aprendi muito, continuo aprendendo muito através da arte. Então, quando aparece uma personagem que é um espelho triste, né, da situação do nosso país nesse momento, eu faço o possível para estar inteira ali naquela situação e botar meu corpo e as minhas experiências a serviço daquilo. A Lady, infelizmente, representa milhões de brasileiros e brasileiras nesse momento, que não é por conta só da pandemia, né? A pandemia, claro, piorou muito a situação, mas a gente já vem sofrendo um desmonte muito grande, perda de direitos trabalhistas, um estímulo ao emprego informal, como se fosse algo revolucionário quando não é, né? A gente sabe que é um retrocesso. A própria Cassandra, ela tem o trabalho dela, mas é um trabalho sem nenhuma segurança profissional, sem nenhum direito trabalhista, né? Nós artistas também, a gente vive num país em que quem é artista, se não está trabalhando, beijo, não tem 13º, não tem férias, não tem licença maternidade, não tem nada disso, né? Ou a gente trabalha ou a gente não tem dinheiro, assim, não tem como pagar as contas. E esse lado da Lady, eu acho que é um lado muito importante. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para essa questão, assim, a gente tem que se revoltar. Revoltem-se, precisamos. Malu, agora que a gente já vai ter essa primeira temporada, quando que a gente pode começar a fazer hashtag para a segunda temporada? E quando que ela sai? Nossa, a gente está torcendo muito, né, para poder confirmar isso. E em algum momento é o nosso desejo, né, o desejo de todo mundo. Especialmente um processo que foi tão feliz, foi tão lindo desde o primeiro dia. Até hoje, né? Até hoje mesmo, né? Até a coletiva, é uma vibração amorosa constante, e é isso, né? Eu acho que isso imprime na série. O mundo precisa de mais séries como essa, né? Então, estamos torcendo, vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa série, além do que a gente conversou durante a entrevista, foi o fato da série mostrar, ao mesmo tempo, toda a dureza de viver numa cidade como São Paulo, no Brasil, com tantos preconceitos, julgamentos, mas tudo isso regado de vida, carinho, afeto, leveza, de família e de amor. A Lineker tá maravilhosa, a Carine tá impecável, as crianças são sensacionais. São inúmeras cenas marcantes, cena de rir, de chorar, de refletir. Depois você me conta o que você achou da cena da farmácia, do Gersinho com a Cassandra. Ou da cena onde a Cassandra conversa com as amigas Roberta, interpretada pela Claude Dias, e Pedrita, interpretada pela Linda Quebrada, deitadas na cama. Nesse dia 28 de junho, que a gente consiga viver a vida que surge mesmo com as rasteiras da vida e da sociedade. E se você ainda não viu essa série maravilhosa, assista. Ela tá todinha disponível na Amazon Prime e isso não é uma publi. Eu sigo vivendo do lado de cá, produzindo conteúdo que eu dou conta. Caso você não me siga ainda nos meus outros projetos, me segue lá, Histéricas Podcast. E eu continuo mais ativa no Twitter do canal das Bi, compartilhando algumas notícias e alguns respiros em forma de tweet.
Até a próxima.